Boa noite, me chamo Bernardo, tenho alguns anos de idade e por isso meu neto está escrevendo. Mas eu adoro escutar os relatos do canal, então decidi mandar o meu. Naquela época, eu era de uma pequena cidade, na qual prefiro não falar aqui, pois tenho compadres meus que assistem o canal, mas sou do estado de Tocantins. Naquela época, há um bom tempo atrás, eu morava em uma casinha simples, feita de tijolos e cimento. Nem reboco nas paredes tinha. O meu amigo Francisco, quem eu chamo carinhosamente de Chico das Pernas Tortas, morava ao lado da minha casa, no mesmo terreno. A casa dele era feita de madeira. O nosso terreno, ao redor, era apenas mato, tinha poucas casas por perto. Mas, mesmo assim, era uma rua boa de se morar, pois ficava até perto do centro da cidade. Eu era um homem muito sério e trabalhador, sempre estava fazendo bicos por aí. Não importava em qual profissão fosse. Ao contrário de mim, Chico fazia poucos bicos e todo o dinheiro que ganhava gastava com bebida. E lógico, ao lado dele tinha Maria, a cachorrinha dele, que o seguia para todos os cantos. Eu tinha uma moto que eu tinha herdado de meu pai. Era velha, mas quebrava alguns galhos. Eu estava desempregado e recebi uma proposta de trabalhar como vigia de um cemitério para ajudar alguns coveiros. Como era tempo de quaresma, seria o primeiro dia dela e ninguém queria trabalhar, mas eu aceitei, principalmente pelo dinheiro. Basicamente, eu seria o coveiro e vigia. Iria começar a trabalhar no mesmo dia. Então apenas aprontei minhas coisas e esperei a hora de ir trabalhar. Eu pegaria às 7 horas da noite. Quando chegou esse horário, próximo disso, peguei a minha moto e já fui saindo de casa. Chico me pediu uma carona até o centro da cidade, pois ele estava sem a bebida dele. Concordei em dar uma carona. Fomos andando por uma estradinha de terra, que, como eu já havia dito antes, tinha apenas mato ao redor. Maria, a cachorrinha, estava vindo junto. Como a moto andava muito devagar, dava para a cachorra acompanhar de boa. Deixei Chico no bar da cidade e fui direto para o cemitério. Chegando lá, eu troquei de turno com o vigia e fui conhecer alguns coveiros que estavam por lá. Eles estavam contando que eu era o terceiro coveiro que contratado em menos de 2 meses. Eu fiquei surpreso, pois a grana era boa naquela época. Aqueles coveiros estavam ali só de passagem mesmo. Eu seria o único por ali naquela noite. O mais velho deles me passou algumas instruções que eu tinha que dar de vez em quando uma volta pelo cemitério para ver se estava tudo ok. Peguei meu banquinho e fiquei sentado no portão do cemitério, vendo pouco movimento na rua. Comecei a prestar atenção no cemitério. Ele era meio estranho. O mato estava parado, mas quando eu entrava para dentro, me vinha uma sensação ruim e um frio na barriga. Quando voltei para o banquinho, lá vinha Chico das Pernas Tortas, já bêbado descendo o morro. Chegou em mim e disse que veio me fazer companhia, pois o bar já havia fechado. Ele estava fedendo a cachaça, daquelas bem baratas e ruim mesmo. Olhei para ele e disse que tudo bem. A cachorrinha se deitou aos pés de Chico e nós ficamos lá proseando. Acho que era por volta de uma meia-noite. Chico já estava cochilando sentando no banco. Eu já havia dado algumas voltas, quando eu comecei a escutar barulhos vindo de dentro do cemitério. Quando eu me virei para entrar, senti um vento frio passar por mim, o que fez congelar minha espinha e arrepiar dos pés à cabeça. Quando olhei para o lado, vi que Chico tinha despertado por causa do frio e veio até mim. Eu disse a ele que escutei alguns barulhos e que iria dar uma volta para ver o que seria. Quando eu entrei dentro do cemitério, eu senti uma energia muito ruim. Chico
ficou com medo de ficar lá fora sozinho e entrou junto comigo. Olhou para mim e me perguntou se eu estava sentindo aquilo. Eu fiz um sinal para ele ficar calado e comecei a andar entre as covas. Quando andei mais um pouco e cheguei debaixo de uma árvore, vi que lá tinha alguém em cima de um túmulo. Chico, para chegar perto de mim, acabou tropeçando e fazendo um barulho, o que fez aquilo olhar para nós dois. Foi aí que eu percebi que talvez não fosse uma pessoa. Quando ele me olhou, novamente eu senti um vento frio e o ambiente ficou totalmente gelado. Eu consegui ver como aquilo era, graças ao poste que ficava em cima de um túmulo. Parecia uma caveira. É uma caveira muito branca, só que no lugar dos buracos dos olhos haviam duas luzes vermelhas foscas. O vermelho não brilhava e ele estava usando um sobretudo preto e velho, onde também cobria uma parte de sua cabeça. Eu me arrepiei todo, não acreditando que estava vendo aquilo, mas acho que o que me assustou mais nem foi aquela aparição. Foi o grito que o Chico deu. Ele segurou minha mão e me puxou para fora do cemitério. Eu fui acompanhando, já que não tinha muito o que fazer. Quando chegamos na parte de fora, eu já estava sem ar. Não sei se era porque eu corri ou se era porque a noite estava fria. Só sei que meu coração parecia que ia sair pela boca. Chico começou a me perguntar desesperado o que era aquilo, que a gente tinha acabado de ver. Eu respondi que não sabia, que mesmo eu indo à igreja todo dia, nunca ouvi falar de nada parecido. Eu disse ao Chico que ia entrar de novo, para saber melhor o que era. Chico disse que iria esperar do lado de fora, pois tinha muito medo dessas coisas. Eu entrei dentro do cemitério e a energia havia mudado completamente. Não era mais tão pesado. Parecia que o que tinha ali tinha ido embora ou tinha ido passear. Eu fiz uma ronda pelo cemitério todo e não avistei nada. Então decidi ir até o túmulo que eu havia visto aquilo em pé. O túmulo estava sujo e mal cuidado, mas parecia ser um mármore caro. Limpei a placa e tinha ali, onde geralmente ficam os nomes, estava escrito: aqui descansa João Paulo Soares. Vi que não tinha mais nada o que fazer e voltei para fora. Eu disse a Chico que eu iria ficar ali até amanhecer, para bater o meu horário. Chico, então, disse que iria para casa a pé mesmo. Eu disse a ele para me esperar, pois era início de quaresma e estava tudo escuro. Ele pensou melhor e concordou. Então ficou eu e ele lá proseando. E naquela noite, nada mais aconteceu. E se aconteceu, eu acho que acabei cochilando e não vi. Quando amanheceu, deixei Chico na casa dele. Tomei um banho e fui direto para a igreja, perguntar ao pastor José sobre aquilo. Peguei a estrada. Graças a Deus estava de dia e tudo estava claro. Senti o sol bater na pele e estava muito bom. Quando cheguei na igreja, vi que o pastor estava sentado, lendo a Bíblia. Eu admirei a igreja que, mesmo sendo simples, parecia mesmo que Deus estava ali. A presença divina era incrível. O pastor, que já me conhecia, veio em minha direção e me cumprimentou. Falei com ele tudo o que havia acontecido. O pastor ficou surpreso com o que eu havia dito. Ele disse que iria rezar e tentar se comunicar com Deus, para que obtivesse uma resposta e que era para eu voltar no outro dia. Eu disse que muito obrigado pela ajuda e voltei para minha casa, para poder dormir, já que à noite eu iria trabalhar. Basicamente, dormi o dia todo e me alimentei poucas vezes. Mas, antes de trabalhar, fiz uma janta reforçada e fui até a casa de Chico, perguntando se ele faria companhia. Chico respondeu falando que não, que tinha medo de assombração e que não queria ver aquilo de novo.
Eu ri da cara dele e disse que tudo bem. Chico também disse que um bebê havia acabado de nascer ali pela região. Adoeceu, aparentemente sem motivo algum. Disse que tudo aquilo era muito estranho, mas que acontecia mesmo. Então peguei minha moto e fui direto ao cemitério, chegando no horário. Às 7 horas, troquei de turno com vigia, e lá não havia nenhum coveiro, então a noite realmente seria solitária. Eu comecei a fazer turnos de hora em hora. Eu aproveitava e lia os nomes das pessoas que estavam ali. Eu tive a sensação que algo ruim estava para acontecer. Era uma presença estranha e que me deixava muito mal. Eu já estava pronto para dar minha volta, pois já se passava da meia-noite. Eu olhei no relógio e era exatamente 00:07. Entrei no cemitério e pela primeira vez naquele dia veio aquele vento frio que faz qualquer um se arrepiar. Eu me benzi e resolvi me esconder para ver o que aquilo iria fazer. Me escondi atrás de uns túmulos e fiquei de olho. Quando foi surgindo de dentro da cova, o clima começou a ficar muito frio. Meu coração estava acelerado e aquilo finalmente ficou em pé. E eu pude realmente confirmar o que eu estava pensando. Era uma assombração, ou até coisa pior, já que o povo diz que em tempo de quaresma o mal anda sobre a terra. Aquele negócio começou a ir direto para o portão do cemitério, parecendo não me notar, e atravessou o portão, e assim que foi para o lado de fora, a sensação ruim e o clima foram passando. Era como se realmente o mal estivesse ali. Confesso que fiquei com medo, pois sempre fui capaz de sentir as coisas, e eu sentia que eu tinha que descobrir alguma coisa, eu tinha que fazer algo. Percebi que aquilo começou a vagar por ali. Então, me levantei e fui lá fora. Tomei uma boa xícara de café e fiquei esperando as horas passarem. De hora em hora, eu ia dar uma volta no cemitério e sempre via o túmulo daquela coisa, onde estava escrito: aqui descansa João Paulo Soares. Quando deu por volta das 4 da manhã, eu estava sentado no banquinho, do lado de fora do cemitério, e eu vi uma coisa preta descendo o morro. Eu me escondi em cima de uma árvore e esperei aquilo passar. Quando ele passou, eu senti novamente aquela presença ruim, que me fazia ficar até tonto. Aquilo entrou e se deitou no seu túmulo, e foi afundando aos poucos para dentro da terra. Quando o sol terminou de raiar, troquei de turno, peguei minha moto e fui direto à igreja, falar com o pastor José. Era muito cedo, mas eu precisava saber das coisas. Quando cheguei perto dali, percebi que o pastor já me esperava em frente à igreja. Pedi a sua bênção e ele me levou para dentro, para a gente poder conversar. Ele disse que tinha falado com Deus e que Deus respondeu ele por meio de sonho. Disse que havia sonhado por tudo o que aconteceu e o que era para eu fazer. Ele começou me explicando o que era aquilo, aquele espírito de um homem rico, dono de fazenda, que teve 7 filhos, todos com mulheres diferentes e em tempos diferentes. Mas ele não ligava para nenhum de seus filhos, os ignorava e, quando os via, os tratava mal. Ele não deu suporte financeiro para nenhuma das mães. Seus 7 filhos acabaram perdidos no mundo. Ele acabou falecendo sozinho dentro de casa devido a uma doença que ninguém sabe e foi enterrado em um cemitério pelos seus parentes. Como punição por tratar seus filhos tão mal, ele recebeu uma sina: passar os 7 primeiros dias da quaresma indo visitar crianças recém-nascidas e depois passar em vários cemitérios nas cidades ao redor. Todo dia isso, nos 7 primeiros dias da quaresma. As crianças adoeciam, ficavam com sequelas para o resto da vida e outras acabavam falecendo. Ele passava de casa em casa, tirava a vitalidade da criança e depois voltava ao cemitério, onde se afundava em sua cova. O nome daquela alma
era João Paulo. Ele tinha uma fazenda aqui pela região. Quando o pastor disse esse bocado de coisa, tudo fez sentido. Por isso que aquilo saía daquele túmulo. Mas eu perguntei o que tinha que fazer com tudo isso. O pastor José respondeu que eu havia sido escolhido para acabar com aquilo, pois eram vidas inocentes e que eu era um homem tão bom e de tanta fé que apenas eu seria capaz de fazer isso. Mas para cumprir aquela missão, eu precisaria da ajuda do meu fiel companheiro. Eu então entendi o recado. Quem ia ter que me ajudar seria o Chico das pernas tortas. O pastor me disse o que eu teria que fazer para acabar com aquilo. Escutei tudo com bastante atenção. Ele me desejou boa sorte. Peguei minha moto e fui direto para casa. Acordei Chico aos gritos e ele me perguntou o que estava fazendo ali gritando. Disse a ele que a gente tinha uma missão, que eu já havia falado com o pastor. Chico estava mais perdido do que cego em tiroteio. Então eu sentei e falei tudo o que aconteceu na noite passada e o que o pastor havia me dito. Comecei a pedir ajuda dele, mas nas primeiras vezes ele recusou, falando que tinha medo de assombração, ainda mais de uma assombração que roubava a vida de bebês, que devia ser por isso que aquele bebê tinha adoecido. Foi aí que eu usei o próprio argumento dele contra ele. Disse que a gente tinha que fazer aquilo. Eles eram apenas inocentes. Chico das pernas tortas então concordou. Expliquei o plano para ele. Nós teríamos que ir até o cemitério, pegar os seus ossos em seu túmulo, levar até a antiga fazenda do João Paulo, debaixo de uma árvore, cavar uma cova, acender 7 velas em volta dela e jogar os seus ossos. A cada osso jogado, devemos fazer um pentagrama com a faca nele, rezar 7 Pai Nossos e depois jogar sal grosso por cima, até cobrir todos os ossos e terminar com terra. Começamos a colocar o plano em prática. Eu já sabia onde ficava o túmulo, então fomos procurar a fazenda. Deixamos Maria presa dentro de casa, para ela não nos seguir, e partimos. Pegamos uma estradinha no pingo do meio-dia. O calor estava forte. Passamos por umas 3 fazendas diferentes, perguntando quem era o dono. Foi aí que um senhor disse que a fazenda dos Soares estava abandonada e que ficava um pouco mais à frente. Agradecemos a ajuda e eu fui pilotando a moto. Chegamos lá. A fazenda realmente estava abandonada. O mato estava alto e a casa aos pedaços. Entramos e deixamos tudo o que a gente iria precisar por lá, já que o Chico havia levado gasolina e uma pá. A sensação de estar ali é que algo estava incompleto. Enfim, voltamos para o centro e compramos o resto das coisas. O pastor nos deu bastante água benta e já estava ficando de tardezinha, e a hora do meu trabalho estava chegando. Peguei uma bolsa e uma pá, levei Chico comigo e a cachorra veio atrás. Troquei de turno normalmente com outro vigia e ficamos por lá, esperando o movimento na rua acabar e até mesmo diminuir. Aquela sensação de estar dentro daquele cemitério era horrível. Aquela noite estava fria, o céu nublado, estava tudo muito estranho. Depois de algumas horas esperando, finalmente o movimento diminuiu. Entrei no cemitério junto com Chico. Catuquei a cova e tirei os ossos. Pegar aqueles ossos ali não dava uma sensação muito boa. Joguei todos os ossos dentro da bolsa. Não só os ossos, mas também tudo o que estava ali. Dei para o Chico e disse que a função dele era se assegurar que ninguém ia pegar aquilo. Saímos do cemitério, como se nada tivesse acontecido. Peguei a moto, Chico botou a cachorra no meio de nós e fomos em direção à fazenda. A estrada estava escura, pois com o céu nublado, a lua mal iluminava, mas dava para ver com o farol da moto. Sorte que íamos levando algumas lanternas. Pena que eram fracas, mas daria para o gasto. O vento frio passava pela nossa pele e nos deixava todo arrepiado. Até a cachorrinha estava tremendo de frio. Depois de alguns minutos, chegamos à fazenda
e logo fomos ajeitar as coisas. Deixei o farol da moto ligado. O local na fazenda abandonada, à noite, era pior que o cemitério. Dava uma dor de cabeça e aquela casa parecia estar nos olhando. Depois de montarmos tudo, ficamos esperando até meia-noite. Quando deu meia-noite, acendi a vela em volta da cova e fui jogando osso por osso, cada osso fazendo pentagrama. Jogava também água benta e começava a orar. Assim que comecei, um vento forte e frio começou a soprar, mas mantive minha fé intacta e mesmo com vento forte, as velas não se apagaram. Continuei em oração. Quando terminei, fui para a segunda oração e também joguei água benta, orando e lendo pelo papel que o pastor me deu. Pelo canto de olho, eu percebi que algo estava andando nos matos, e pela luz vermelha, eu percebi que era aquele espírito. Na terceira oração, joguei água benta, e aquilo saiu de dentro dos matos e começou a nos rodear. Olhei para Chico e ele estava de olhos fechados. Ele preferia não ver nada. Continuei minha oração e deixei aquilo se aproximar, mantendo a minha fé que ele não ia tentar nada contra nós. Na quarta oração, novamente joguei água benta e aquela coisa começou a mexer com a minha cabeça e começou a tirar as minhas forças. Foi aí que escutei latidos. Vinha da Maria. Aquilo acabou distraindo o espírito. Aumentei o meu tom de voz e prossegui com a oração. Na quinta, como mandado, joguei água benta e quando comecei a pronunciar o que estava no papel, veio um vento forte. Aumentei cada vez mais a minha voz e o vento estava levando aquilo para dentro do pentagrama de Davi, para a estrela. Parecia que aquilo ficou preso lá dentro. Na sexta oração joguei bastante água benta e comecei a rezar com mais força, fazendo o sinal da cruz com uma das mãos enquanto lia o papel com a outra. Aquela coisa estava brava e a casa abandonada parecia ter um monte de gente andando por ela. Não dei muita atenção e fui para a última oração, a sétima. Na sétima oração, fiz o mesmo processo com tudo. Aumentei ainda mais o meu tom de voz, já quase gritando. E aquilo começou a virar uma espécie de fumaça e acabou entrando dentro dos ossos. Quando fui perceber, os ossos estavam pretos, as velas estavam todas derretidas e parecia que iria chover. Então, peguei logo os ossos e joguei tudo na cova. Joguei o sal por cima e tampamos com terra. Novamente veio aquela ventania. Só ficou cada vez mais forte. Jogamos terra e eu joguei mais água benta por cima. Olhei para o céu e não estava mais nublado. O tempo de chuva tinha passado. Ver aquilo tudo foi muito impressionante. Nos sentamos e ficamos descansando. De alguma maneira, parece que todas as minhas forças foram exauridas. Com o passar do tempo, logo o sol já foi aparecendo. Decidimos ir embora. Quando chegamos na cidade, o sol já estava no céu e fomos até a igreja. Contamos tudo ao pastor e ele nos agradeceu. Eu continuei trabalhando como vigia e coveiro. Comecei a limpar os túmulos e tudo mais. Chico finalmente tomou um rumo na vida e começou a trabalhar, vendendo cachaça. Mas parecia que ele bebia mais do que vendia. Acredite ou não, espíritos, assombrações, é tudo real. Tem casos de possessões, só que esse era apenas uma assombração que atrapalhava a vida das pessoas. O mal existe e o bem também. Somos todos capazes de banir quando se tem fé. Obrigado por contar o meu relato e tenham todos uma boa noite.